Está bem? Nós terminamos de falar sobre os dons, a última lição. Então vamos hoje para Gálatas. Fazer o equilíbrio das coisas. Capítulo 5. Essa semana foi muito puxada. Não deu para mim preparar o material de antemão aqui para iniciarmos hoje, mas para a semana que vem a gente já vai estar com o material. Está iniciando um novo tema? Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Mas hoje vamos tratar propriamente não de dons, agora vamos tratar de fruto. Qual capítulo? Por favor. Capítulo 5. Eu não falei? Acho que falou, eu que não entendi. É que às vezes eu fico com um texto na cabeça e eu penso que falei, e só falei o capítulo. Cinco. Tô tentando achar uma Bíblia aqui que não é que eu tô querendo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Pode fazer a leitura para nós, por favor? A partir do 13. Tá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Segura. Pode voltar o versículo aí. Ô filha, os novos não estão aí, não? Esses são os antigos. Esse preto aqui tá ruim. Amanda, troca aí pra mim. Só o preto, os outros dá pra usar. Nada trocar. Então aqui o fruto do Espírito. Vamos lá. Quem já acostumou a falar correto, já sabe que realmente é o fruto do Espírito. Mas normalmente, a maioria das pessoas comumente falam os frutos do Espírito. Não são frutos. É um único fruto. Então, tem que quebrar conceito de frutos. Não são vários frutos. É um único fruto. Diga amém. Amém. Ele vai começar a falar sobre o fruto do Espírito no versículo de número 22. Versículo de número 22 vai começar a falar sobre o fruto do Espírito, mas tem um fundamento por que falar sobre o fruto do Espírito. Então, ele está tratando agora exatamente no versículo 13 o motivo pelo qual depois, lá na frente, ele vai falar do fruto do Espírito.
Ele está comentando ou falando com o povo que se submeteu de novo à lei de Moisés. E aqui eu não sei como que... Essa parte é muito difícil, irmão, de conseguir construir na cabeça da maioria das pessoas. Porque quando não aprende errado de um extremo, aprende errado de outro extremo. Fala qual é? Qual é? Tem gente que acha que a lei de Moisés se acabou. Ela acabou, não existe mais. Não existe isso, irmão. A lei vai permanecer para o povo judeu. Ela acabou. Para os gentios é outra situação. Mas para o povo judeu, ela permanece. Judeu que se converte a Cristo não tem que parar de guardar a lei. Vocês estão aí? Judeu que se converte continua guardando a lei. Porque a lei foi dada para este povo. As leis morais, as leis cerimoniais, eles não cumprem ainda, porque não tem um templo. No milênio, a prova disso é que no milênio vai haver sacrifícios. Você lê no livro de Ezequiel, a partir do capítulo número 40, vocês vão conseguir ver isso de forma clara. Então, no templo que vai ser reerguido no milênio, lá vai ter sacrifício, vai ter oferta, vai haver tudo. Cristo vai estar reinando na terra. Mas só vai ter isso lá em Jerusalém. Porque é a lei dos judeus. A igreja, ela não é uma extensão do judaísmo. Repete comigo, a igreja não é extensão do judaísmo. Não é extensão do judaísmo. Tanto que o que Paulo mais combateu na época de vida dele foi a judaização da igreja. Gálatas é um tratado que vai contra a judaização da igreja de forma explícita. E aí, é tudo aquilo que eu já falei para os irmãos. Os irmãos já me conhecem nesse ponto, que eu sou contra a judaização, mas eu não sou contra a utilização de coisas que fazem parte do judaísmo como coisas que haviam no templo, se for para enfeitar unicamente ou utilizar para instrução. Um exemplo. Não compra aquelas arcas da 25 de março, como que é o nome daquela, da Conde Sarzedes, que aí os caras põem a arca no púlpito lá. Não compra aquelas arcas. Por quê? Porque a maioria está desenhada errado, irmão. Já começa ela desenhada errada. Aqueles varais atravessados de lado estão errados. Os varais são de frente. Toda a conformidade dela está errada. Já começa por aí. E para que teria uma arca no púlpito? A arca era a representação da presença de Deus. Se for usar para um enfeite em algum canto da igreja, não vejo problema. Enfeite. Se for usar para instrução numa sala de aula, não vejo problema. Tanto arca, altar de incenso, o que quiser. Agora, fazer entrada de arca, se prostrar, isso é idiotice, irmão. Isso é bobeira. Fala por quê? Por quê? Porque tudo isso era símbolo. E apontava a luz para hoje, para a graça. Então tudo que era simbólico, que projetava a sombra, onde tem realidade, eu não preciso mais daquela sombra fazendo projeção. Já está o real aqui. Então nós temos hoje a presença literal de Deus. Nós somos os verdadeiros adoradores que fazem o incenso. Então tudo que havia que lançava a luz, então não é mais necessário. Agora, se for para um embelezamento, fazer uma memória,
ou trazer instrução para a igreja, aí beleza, é válido. Agora, atribuir poder místico, fazer mão, achar que ali vai ter alguma coisa especial. Vocês já viram na internet alguma dessas entradas de arca na igreja? As pessoas vestidas ridiculamente, homem de saia, Túnica. vestido, e carregando arca e fazendo dancinha. Não, tudo besteira. Tudo que Paulo lutou contra desde o início, o povo está tudo trazendo hoje para dentro das igrejas. Lembra da bandeira de Israel? Fala assim: se eu tiver uma bandeira de Israel. Se eu tiver uma bandeira de Israel. Vai, fala com vontade. Se eu tiver com uma bandeira de Israel. Se eu tiver com uma bandeira de Israel. Fala assim: eu tenho que pegar uma bandeira. Eu tenho que pegar uma bandeira. De algum país árabe. De algum país árabe. Que Abraão não teve só Israel. Abraão só teve o seu filho Isaac, que depois veio Jacó, e depois veio as 12 tribos de Israel? Não, teve um filho chamado Ismael. Gerou mais 12 tribos também de lá. E eles vão ser alcançados por Deus depois também, pela graça do Senhor, futuristicamente. Então o que eu tenho que levantar? Você tem que orar por Israel, claro. Deus entregou a lei através de Israel. Cristo veio do povo judeu. Mas voltar atrás, fala assim comigo: eu fui levado para um sacerdócio superior. Para um sacerdócio superior. Então, não. Quando um crente muda a mente dele para uma mente judaica, ele mudou e diminuiu-se na fé. Fala por quê? Por quê? O sacerdócio de Israel era para quem? Vamos lá, qualquer um chuta, pode tentar, se quiser. O sacerdócio de Israel era para quem? Vamos lá. Vamos lá. É o versículo 13, irmão. Daqui a pouco a gente chega no fruto, vai. Me dá um voto de confiança aí. Israel, formado como nação. Moisés tirou o povo do Egito, está levando para Canaã. Deus instituiu eles. Israel era para quê? O que Israel tinha que fazer? Dá o nome de uma nação qualquer aí, por favor. Escolhe uma. Rápido, filho. Vou pôr aqui o Egito, você está devagar. Vai, fala uma nação. Arábia. Saudita. Vai, uma nação, Arão. Pula, vai, garoto. Roma. Esses daqui foram miseráveis, mas por eles também. Irmão, Roma foi um império devastador. Fala uma nação aí, varão. Síria. Boa. Grécia. Quem que soltou Grécia aí? Vai, qualquer um aí. Brasil, mano. Ninguém falou Brasil, cara. Brasil na época Brasil não existia. Mas ia existir para frente, futuramente ou não? Não veio existir? E futuramente Israel vai ter essa função. Ele ainda não teve. Nunca Israel exerceu a função que Deus queria que ele exercesse. Até hoje,
Nunca. Como nação, nunca fizeram a função que Deus quis que eles fizessem. Vou tirar o Brasil, que ia ser meio futurístico. Vamos falar do passado. A Síria, ele falou Síria, tem a Síria. Vamos pôr aqui Babilônia. Então, o que Deus projetou para Israel? Que Israel inteiro, Israel todinho, vamos pôr aqui Israel fracionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas tribos? 12. 12 tribos. As 12 tribos, todas, eram para ser um sacerdócio para as nações. Fala comigo. As 12 tribos. As 12 tribos deveriam ser um sacerdócio para todas as nações. um sacerdócio para todas as nações. Êxodo 19, rapidão. Êxodo. Êxodo 19. Eu só estou dando a base para poder falar o que eu tenho que falar hoje. Estamos começando. 19, verso 5, verso 6. Por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de O quê? Vós me sereis reinos de sacerdotes. De novo, por favor. Vós me sereis reinos de Quem seria? Israel. Israel. Se vocês me ouvirem, eu vos tomarei como propriedade particular. E vocês me serão um reino de sacerdotes. Pronto. Israel, toda a nação, era para ser um reino sacerdotal. Fala comigo, sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Deus ia levantar um reino de sacerdotes. Pessoas que exerceriam um sacerdócio real para as nações. Todas as nações iriam servir a Deus através da nação de Israel. Diga amém. Amém. Só que eles tinham que fazer o quê? Se ouvides a minha voz e guardares o meu pacto. Primeira coisa. Fala o que mais? Versículo 11. E aí, Luana? E estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Então, fazendo um resumo, Deus tinha falado com o povo que era para eles se prepararem, se lavarem, se santificarem, não ter contato cada homem com a sua mulher. No terceiro dia, Deus ia descer em cima do monte, à vista de todos. Quando tocasse o shofar de forma estendida, então a nação tinha que subir, porque era o sinal de Deus, pode vir. O que o povo fez? Bateu o joelho, ficou com medo. Como você sabe disso? Você tem que ler Deuteronômio 4. Ler Deuteronômio 4. E aí quando você vê, o povo fica com medo, quando acontece, não sobe. Êxodo 19 já fala sobre isso, eles não sobem, ficam com medo. Deus fala com Moisés, sobe, Moisés sobe, e Deus fala para ele, adverte o povo que não suba. Não subiu na hora que era para subir, não sobe mais. Vai falar para alguém que está do lado aí. Oportunidades únicas. Oportunidades únicas. Tem oportunidade, irmão, que vem e não volta. Agora essa nação vai ter essa oportunidade de novo, sabe quando? Reino milenar. Demorou para chegar, né? Mas esse povo que viveu lá não teve mais. A nação vai ter, mas aquele povo de lá não teve mais.
Aí Moisés sobe, Moisés ouve a voz de Deus, Moisés desce e fala com o povo. Resultado, Moisés vinha com brilho no rosto, o povo falava, não, tampa. Tampa o rosto, Moisés. Sendo que era para todo mundo estar com o rosto brilhando. Não era para ter um sacerdote, não era para ter um sumo sacerdote, e o resto sacerdote era para ser toda a nação um reino de sacerdotes. Todos iam ser sacerdotes, todos, sem exceção. A lei não ia estar só em tábuas, ia estar dentro deles. Porque a Bíblia diz, Deuteronômio 33:2, quando Deus estava subindo do monte. Porque Deuteronômio 33:2 é o relato da subida. Que os milhares de anjos estavam em volta da lei, havia uma lei no meio do fogo, uma lei flamejante, que não era as tábuas, porque nas tábuas Deus escreveu. Era a palavra original no meio do fogo. Apontando, e a palavra ali é Dabar. Dabar é equivalente do Logos do Novo Testamento. Significa que a palavra viva, que é Cristo, estava no meio do fogo, no Monte Sinai. E Deus queria que esse povo tivesse um encontro com essa palavra viva no meio do fogo. E ninguém teve a coragem de subir. Deus pôs a advertência, o povo fica. E aí, o que era para ser um reino de sacerdotes virou o quê? Tribo. Agora tem uma tribo. Qual é a tribo? Qual a tribo sacerdotal de Israel? Levi. E aí Levi é quem vai fazer o sacerdócio distribuindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Levi vai distribuir um sacerdócio para 12 tribos. Então as 12 tribos vão servir a Deus através da tribo de Levi. E era para as nações servirem através de Israel. Israel era para ser a luz para as nações. Mas ela cumpriu o seu propósito? Não. O propósito rebaixou. Agora é uma tribo em vez de um reino de sacerdotes. Vocês estão aqui? Amém. Fala assim: Deus fez diferente com a igreja. Deus fez diferente com a igreja. Fala, o que Israel não viveu, O que Israel não viveu, a igreja vive. a igreja vive. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje, Apocalipse 1:6. Rápido. Emaracana surimi kamalarabahaya. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode ler. E nos fez reis e sacerdotes. Nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Não foi reis ou sacerdotes, porque tem gente, não pode ser cabeção lá longe, viu? Não tem gente que fala que alguns da igreja são reis, que aí é o povo que tem boa grana, tá sabendo? Não, eu tenho culpa que os caras falam isso, falam. E outros são sacerdotes. Mas onde que está isso no texto? Me prova. Eu quero um texto, pelo menos, que diga isso. Não tem. Nos fez reis e Sacerdotes. nos fez todos que fazem parte dessa classe. Nos fez reis e sacerdotes. Fala comigo. Um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Não era isso que era para Israel viver? Viver? Não. Quem está vivendo? Nós. Nós somos o reino sacerdotal. 1 de Pedro 2,9. Aí você vai entender por que eu fiz todo esse arrodeio por causa do versículo 13 de Gálatas, um versículo. Eu não ia conseguir sair de lá sem explicar isso aqui nunca.
Vai. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Hã? O sacerdócio Quem nós somos? A geração eleita, o sacerdócio Quem? O? Sacerdócio real. Não, todo mundo, nós somos o? sacerdócio real. É isso! Somos nós que somos o sacerdócio real, a igreja. Ah, pastor, como você sabe que é a igreja? Porque uma vez, não, na época, lembra a época que eu falei para os irmãos que eu gostava de debate de internet? Facebook, bom? Pensa num crente atribulado, era eu, irmão. Eu amava debate, mas não era um negócio que... Pensa no negócio que fazia eu gastar tempo, perder tempo na minha vida, passar raiva, eu morria de raiva. Debate é terrível. Mas a raiva que você vê as pessoas falar, cara, eu não tinha que provar. Por que eu tinha que provar? Quem me elegeu alguém que tinha que provar alguma coisa para alguém? Eu ficava morrendo de raiva tentando provar para os outros. Mas está errado, está errado. Ele vai morrer errado, irmão. Tem gente que sempre vai morrer errado. Olha... Aí que o cara fala, não, é porque essa é a Epístola Universal de Pedro, era na época da diáspora, ele estava escrevendo para os judeus. Não era a diáspora dos judeus só, que era a diáspora dos crentes que tiveram que sair fugindo porque os crentes estavam sendo perseguidos, irmãos. Mas olha, o versículo é a prova que isso aqui é para os crentes em Jesus, que não tem nada a ver com os judeus. Fala qual é o ponto. Qual é o ponto? Olha o verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa. A pedra é preciosa, Cristo. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Quem foram os edificadores que reprovaram a pedra eleita e preciosa? Não foi justamente a nação de Israel? Não foram os líderes da nação que incitaram a nação contra ele para que o crucificassem? Eles o rejeitaram. Continua. Essa foi a principal da esquina. Próximo. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Que é o estado de Israel até hoje, em relação a Cristo. Para o que também foram destinados. Vai. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, Não é a igreja? nação santa. Então quem seria mais se não é a igreja, irmão? É a igreja. Nós somos o sacerdócio real. Nós, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Apocalipse 1:6. Porque no 5 ele fala que nosso Deus o comprou por meio do seu sangue. E no 6 nos fez reis e sacerdotes. Diga amém. Amém. Aí Deus te fez rei, te fez sacerdote, te colocou num reino sacerdotal que é acima de um sacerdócio tribal, porque a igreja serve de luz para as nações, e se alguém quiser servir a Deus, tem que vir até a igreja, meu irmão. Fala assim, não tem como servir a Deus hoje. Não tem como servir a Deus hoje. Na graça, Na graça, fora da igreja. fora da igreja. Se quer servir a Deus, vem para a igreja, irmão. Não tem outro lugar. É aqui que está o sacerdócio real. É nós que oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Vocês estão aí? Diga glória a Deus, alguma coisa. Glória a Deus. Aí a igreja de Gálatas estava fazendo o quê? Saindo do sacerdócio real para querer voltar para a judaização, que é um sacerdócio tribal menor. Fala comigo, a elite do reino A elite do reino se chama igreja. se chama a igreja. Vocês lembram daquela aula lá? Deus primeiro chamou as nações, porque tirou Abraão do meio das nações. Você sabe que Abraão foi tirado do meio das nações para dele vir Israel. Mas antes disso, Deus trabalhou com Noé, Deus trabalhou com um monte de gente que era parte das nações, não havia Israel. Deus trabalhou primeiro com as nações. Não houve resultado, levantou Israel. Não houve resultado, levantou a igreja. Os que vieram por últimos passaram a ser os primeiros. E quem veio primeiro? As nações.
vão passar a ser os últimos. Fala, por quê? Por quê? Porque Deus trabalha com a igreja hoje na graça, vai entrar no reino no arrebatamento. Com Israel ele vai tratar no período da grande tribulação. Quando chegar ao final da grande tribulação, que Cristo pisar no Monte das Oliveiras, na vinda literal, então eles vão reconhecer Cristo. Então Israel entra para o reino. E aí depois Deus trabalha por último com quem? Com as nações do milênio. Quem é o principal povo que entrou logo de cara? A igreja. Quem vai trabalhar junto com o Senhor no reino milenar? A igreja. São muitos os textos. Aqui não é tratando hoje de escatologia. Mas vamos lá. Então, quando Paulo está tratando lá em Gálatas 5,13, ele está falando com um povo que a mentalidade dele está começando a ficar carnal, perder a espiritualidade. Porque eles estão se submetendo ao jugo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós não vivemos sem lei, porque tem gente que fala assim, se nós não estamos debaixo da lei de Moisés, então nós vivemos sem lei? Paulo trata sobre isso em vários assuntos. Ele fala, não, estamos debaixo da lei de Cristo. E aí ele vai falar sobre essa lei nesse versículo ainda. Ó. Não useis então a liberdade para dar ocasião à Carne. mas servi-vos uns a outros pelo Amor. Então a lei de Cristo resume-se em Amor. amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas As coisas. Segundo, Próximo. amar o próximo como? A ti mesmo. Porque esse é o resumo da lei de Moisés. Cristo sintetizou, colocou. Aí ele veio e falou pra gente, novo mandamento vos dou. Fala assim, ele sempre andou Ele sempre andou uma milha a mais. uma milha a mais. Isso aí. Se alguém te chamar para andar uma milha, vai duas com ele. Se te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Ele que ensinou, viveu isso, ele vai e fala, ó, o novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Não é amar a Deus sobre todos e não é amar o próximo como a si mesmo. Ele apertou. Qual é o novo mandamento? Vamos lá, quem lembra? Alguém lembra, não é possível. Vos ameis uns aos... Outro. Como? A ti mesmo. Não, como eu vos amei. Sim. É o que eu ia dizer, né? Apertou ou não apertou, irmãos? Hã? Muito. Apertou. Porque amar o próximo como a si mesmo, você fala, beleza, eu me amo, vou amar o próximo. Mas eu amar o próximo como Cristo me amou, aí já muda. Muda ou não muda, irmão? Porque você era o quê? O que você era para Deus? Antes de Cristo? Inimigo. Pecador, inimigo. Porque Paulo fala isso. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos de Deus. Então, Cristo morre por pecadores, por inimigos de Deus. Aí ele olha para a gente e fala, eu quero que vocês vos amem uns aos outros. Isso daqui é para amar quem é fora da igreja desse jeito? Não. Ah, não? Ele está falando com os discípulos dele. Ele está falando que vos ameis uns aos outros. Vocês que são meu povo, se amem uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. Os de fora você ama o próximo como a si mesmo. Agora quem faz parte da mesma fé que você, você tem que amar a ponto de se entregar por ele. E agora, pergunta, já se doou por algum irmão? Depende do próximo. Depende do meu irmão. Boa. Não é verdade? Sempre. Isso aí é ser o quê? Espiritual? Então às vezes a gente desce o nível, irmão. Às vezes a gente desce o nível porque o padrão da lei de Cristo é maior do que a lei de Moisés. E você acaba cumprindo a lei de Moisés por cumprir a lei de Cristo.
Se você ama a Deus e ama o próximo, e ama o seu irmão, agora no caso dos irmãos, como Cristo amou a igreja, ou como Cristo nos amou se entregando a si mesmo por nós, você vai conseguir roubar? Vai conseguir matar? Vai conseguir adulterar? Se você estiver fazendo isso, você vai conseguir adulterar? Não. Por quê? Porque você vai estar na prática. Eu não estou falando da teoria, eu não estou falando do entendimento. Você vai estar na prática do amor. Quando eu peco, é quando eu deixo de praticar. Vocês estão aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cama curta, cobertor estreito, né? Apertou a palavra. Amar o próximo é fácil, irmão. Como a si mesmo, você olha e fala, eu me amo, vou amar o próximo. E tem gente que já tem dificuldade. E agora amar o próximo como Cristo. Amar o meu irmão, aliás, como Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que ele estava falando com os discípulos, era entre discípulos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como que Cristo te amou? Como que Cristo amou Judas? Judas estava lá. Eu estava aí nessa parte agora, Pedro. Seu coração, nessa mente, é assim que o Espírito vai falando. Como Jesus amou? Como? O Pedro, Jesus amou ao ponto de interceder. Por que ele não intercedeu por Judas? Mas houve o perdão. Mas houve o perdão. Para quem? Se ele quisesse perdão, haveria. Essa parte é sensível, mas tem muito a ser falado, mas não vai caber nessa aula de hoje. Não vai caber nessa aula de hoje. Quem sabe a gente põe a discussão lá no grupo sobre isso. Mas Judas era o traidor, irmão. Judas já estava negociando. Ele negociava com as moedas, roubando. Depois ele negociou o próprio Jesus. Só que Pedro nunca negociou Jesus, nunca roubou moedas de Jesus. Pedro sempre foi sincero em tudo que ele falou. Se você tem um falso, mentiroso, que está levantando seu calcanhar contra você, te enganando, fingindo que está tudo certo, e alguém que é verdadeiro, você vai interceder por quem? Vai deixar o verdadeiro acabar sendo usado por Satanás ou vai interceder pelo outro? Pelo melhorzinho. Olha o que Jesus falou. Não é porque é melhor ou pior. Porque os dois eram ruins. Ruins na natureza instintiva pecadora. Só que Pedro era sincero, verdadeiro, genuíno, íntegro na sua amizade com Jesus. Aí alguém fala, não, mas Pedro negou 3 vezes, mas você percebeu que ele correu o risco de morrer por Jesus? Ele falou, contigo eu vou até a morte. E ele puxou a espada, cortou a orelha, ele estava pronto para ir para... Aí Jesus falou, põe a espada aí que eu não mandei você me defender. Se eu quisesse, tinha 12 legiões de anjos. Foi o que retraiu Pedro. E aí depois ele negou. Mas ele estava pronto para entregar a vida dele. Naquele momento. E ele negou porque ele estava lá. É. Os outros fugiram. Sim. Um dos poucos, só João que chegou próximo, abriu o caminho e Pedro entrou junto com João para ficar de perto. Não, irmãos, é óbvio que a intercessão de Jesus seria por Pedro. Pedro e Satanás pediu para cirandar. Cirandar, você acha que era o quê? Satanás estava buscando alguém para usar no meio dos discípulos. Tinha Pedro e tinha Judas. Os lados vulneráveis, o Pedro por causa da ira, a explosão, e o Judas por causa da traição, o engano, a mentira. Estava lá os dois, prontinho, ele podia entrar por qualquer um dos dois. Jesus intercedeu por Pedro. Mas ele, quando foi traído por Judas, que o beijo deu, como que foi a palavra que ele disse? Não perdeu a amizade.
verdadeira, até o fim, irmão. Isso aí não é amor? Hein? Isso é amor ou não é amor? Se é. Tá incompreensível, né? É desse jeito que a gente tem que amar. Fala aí, amor o quê? Incompreensível. Eu já relatei aqui para os irmãos. Tem uma pessoa assim ó, que eu tiro que ele é a base da obra que Deus fez na minha vida. Porque eu não sou uma pessoa assim, tão tolerável dentro de mim. Cada um se conhece, né, irmão? Se conhece seu interior. Sou meio pedrão. Dá vontade de puxar a espada toda hora. Aí Jesus tem que ficar falando. Faz espada da bainha, abençoado. Tem uns impulsos meio sanguíneo, meio colérico às vezes. Mas tem um aí da minha vida que... E até hoje, irmão. Até hoje eu ajudo ele, irmão. Hoje em dia ele está desviado. O único pastor que vai na casa dele para orar por ele sou eu. O único que está lutando ainda pela vida dele sou eu. Já foi um ministro de Deus, irmão. Vocês vêem ele pregando uma bênção. Uma cabeça de memorização de versículos, pastor. Mas pensa não acaba para afrontar os outros. Já me afrontou um monte de vezes assim que eu olhei. Falei, Jesus amado, é o Senhor que... Só o Senhor que dá esse tipo de graça. Fala assim, amar. Amar Como Cristo nos amou. como Cristo nos ama. Entregar-se pelo próximo. Entregar-se pelo próximo. Já passou uma noite com alguém que a pessoa precisou de você? Chorando? Alguém que você gosta é fácil. Eu quero ver alguém que às vezes te afrontou, te fez um mal. No meio da igreja, dos irmãos, tá? Porque nem todo irmão cheira bom cheiro de Cristo ainda não, irmão. Tem uns que tá precisando passar mais perfume. De Cristo, irmão. Não é? Mas é aqui, voltando. Esse amor de Cristo é o que ele está ensinando aí, ó. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Que amor? O amor que ama a Deus acima de tudo. O amor que ama o próximo como a si mesmo. E o amor que ama o próximo ou os irmãos em Cristo da forma que Cristo nos amou. Aí está difícil. Então, sai de qualquer mentalidade que queira te rebaixar do nível que Cristo já te colocou, que é de um sacerdócio real. Você está debaixo da lei de Cristo, viva debaixo dessa lei, com liberdade, mas não dando ocasião à carne. Se você cumprir o amor, você não dá lugar para a carne, irmão. Lembra lá em Lucas 10, se não me falha a memória, o bom samaritano? O bom samaritano. Como que Cristo resumiu o cumprimento da lei? Com o bom samaritano que não era sacerdote, que não era levita, mas que cumpriu a lei amando. Porque foi a pergunta do doutor da lei. Que ele veio perguntar quais são os maiores mandamentos. Jesus falou, amar a Deus sobre todos, amar o próximo como si mesmo. Aí ele falou, quem é meu próximo? Aí Jesus conta toda aquela parábola para poder mostrar que o amor ao próximo é daquele jeito. Sem interesse de ter nada em troca. Eu estava falando ontem na sala de teologia de segunda-feira, na aula de paracletologia, acabou o final da aula, porque a gente entrou por um caminho que levou ali, não vou contar todo momento, e eu falando de pastores. Irmão, pastor, nós sofremos como pastores quando cuidamos de povo de Deus. Muitos entram em depressão. Eu passei por processo de depressão. Mas nunca, irmão, nunca ninguém ouviu sair da minha boca ou eu colocar no Facebook ou no Instagram que ninguém lembrava de mim, que eu cuidei de todo mundo e todo mundo me abandonou. Não. Por quê? Por que, irmãos?
Porque, vamos lá, ajuda aí alguém, ninguém sabe. Porque quem tem que cuidar da ovelha é o pastor, não é a ovelha cuidar do pastor. Quem cuida da ovelha é o pastor, não é a ovelha que cuida do pastor. Onde você já ouviu ovelha cuidar do pastor? Vocês conhecem alguma ovelhinha que está lá berrando no pasto? E aí elas começam a cuidar do pastor, porque o pastor caiu, o pastor se machucou. A ovelha vai levantar o pastor, vai colocar no ombro, vai curar a ferida dela, vai levar para casa e ainda vai fazer uma festa com os amigos lá que encontrou o pastor. Tem lógica? Não tem. Deus deu os pastores para cuidar da igreja. E quem cuida dos pastores? Deus. Pastor dos pastores. Pastor dos pastores. Mas aí o ponto-chave é que a gente conhece um movimento que trabalha em pastores que cuidam de pastores. Só que para um pastor cuidar de um pastor, o que precisa acontecer? O pastor Pedro tem aqui o pastor presidente dele. Ele estiver passando por uma prova na igreja, alguma dificuldade, ele tem um pastor presidente, o vice-presidente para recorrer, fala, ô pastor, é difícil aqui, me ajuda em oração nisso, um exemplo. E o presidente vai ter quem? Não, é um exemplo, irmão. Eu não quero não entrem em méritos agora. Hipoteticamente. Hipotético, é tudo hipotético. Não, deixa eu falar, não dê com não. Isso, é melhor. Pô. Aí um presidente, que não tem ninguém mais. Um exemplo, pastor, tem vários que ele pode recorrer. Mas e o presidente? Tem alguém para recorrer? Bom, qualquer pastor que está debaixo de um pastor dentro do ministério, ele deveria ter a quem recorrer. Todos deveriam ter. O presidente deles, no mínimo. Mas e um pastor presidente? Quando ele está numa adversidade dessa, ele recorre a quem? Hoje? Hoje ele está entre os coach. Terrível. Recorrer a Deus, irmão. Mas ele não poderia recorrer a um pastor de outra igreja? Um amigo pastor? Como um irmão? Ministro do Evangelho? Só que para hoje, você recorrer e ter a quem recorrer dessa forma, você sabe o que você precisa fazer? Pagar. Você tem que pagar. Não, coach não. Não é nem coach, não. Você tem que pagar o dízimo. Ou sua igreja tem que dar o dízimo dos dízimos. Mas não está isso escrito. Vai ser usada uma tipologia que, no meu ver, de uma forma errada, usando textos da lei de Moisés. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas e dentro do Evangelho? Como isso seria? Servir-vos uns aos outros pelo amor ao próximo, como? Se fosse eu passando, eu só sirvo se ele é um dizimista dentro da minha, como que você lembra como que fala? Da minha paternidade ministerial, porque hoje tem o termo paternidade, ou da minha rede de pastores que eu cuido, porque eles dizimam em mim. Vocês estão conseguindo chegar onde eu estou chegando? Onde está ao próximo como? E aos irmãos como? Cristo nos amou. Fala assim, o fruto do Espírito O fruto do Espírito se chama amor. se chama amor. Eu acho que hoje eu nem vou começar a falar dos gomos, de nada dessa parte. Eu vou ficar nessa parte introdutória hoje, porque o horário já está indo para o espaço. Vocês estão aí de verdade? Amém. Então esse fruto é um único fruto. É um fruto que se manifesta. Como se fosse uma mexerica. Mexerica que tem os vários gomos.
É como se fosse o fruto com 9 gomos. É o amor. Então Paulo está dando a base. Por que eu tenho que falar de amor? Com esse povo que foi chamado por Deus, mas não está sabendo aproveitar a liberdade, se colocando debaixo do jugo da lei, começando a dar ocasião à carne, e eu estou querendo que vocês voltem para o Evangelho. Voltem para a lei de Cristo. Pratiquem o amor. Versículo 14, não vai ter na tela. Vamos lá. 14, dona. Gálatas 5, tá, irmãos? Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha! Não são os gálatas que estavam entrando debaixo do jugo da lei, agora já estão se mordendo um ao outro? Você viu que é uma exaltação? Vocês estão querendo guardar a lei de novo, mas quando vocês estão guardando a lei, se vocês nem conseguem se amar? Está claro isso, irmão? No texto ou não está? Está muito claro. Lê de novo o 14. Mas o 14, né? Perdão. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Toda a lei! Fala assim, não tem como. Não tem como. De novo, não tem como. Não tem como Eu amar a Deus. eu amar a Deus Se eu não amo o meu próximo. se eu não amo o meu Não próximo. foi João que escreveu, se eu não consigo amar o meu próximo, que eu vejo como. Agora falei a memória, foi João, foi Tiago. Deu um bug. Como eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo amar a minha irmã que está do meu lado no culto, todo culto, a irmã que canta no grupo das irmãs, junto contigo todo culto, o obreiro que senta comigo no púlpito. Eu já contei para os irmãos na época que pela graça, misericórdia, bondade de Deus, como diácono do Senhor ainda, meu pastor cismou de me tirar da porta, me colocou no púlpito e colocou eu para dirigir culto com ele, irmão. A tribulação que virou minha vida depois daquele dia. Quando depois eu para dirigir a campanha de quinta-feira sozinho, aí pronto, aí os irmãos queriam morrer dentro da igreja. Morra. É desse jeito. Evangelista e presbítero, quando eu sentava no púlpito, eu sentava do lado dos caras, os caras desciam e iam para a porta. Eita. Misericórdia. Os bichão. Tendo gente na porta, não é porque ele ia para cobrir, é porque já tinha gente na porta que o pastor já tinha designado. Isso aqui é amor. E eu não pedi nada para o pastor, eu só orava a Deus para servir a Deus e fazer o que Deus tinha na minha vida. Se um obreiro não consegue amar o outro obreiro que está com ele, trabalhando com ele em favor do reino de Deus, como que nós vamos viver o Evangelho, irmão? Antes de Paulo tratar de Gálatas 5:22, tem um caminho a ser percorrido aí, ó. Antes de chegar no fruto do Espírito, tem um porquê que ele está tratando sobre o fruto do Espírito dentro da igreja. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você tem que falar assim, o melhor exercício é perguntar. Eu gostaria? Eu gostaria. Sempre antes de agir com alguém, pergunta para si. Eu gostaria? Me faz bem? Se faz bem para você, você se sente bem.
que você sabe que não te prejudica e não vai prejudicar o teu irmão, então você faz. Mas você já percebeu que tem gente que só gosta de fazer o que ela mesmo não queria que fosse feito com ela? Dentro da igreja, irmão, não é em outro lugar aqui não. Aí teve uma época que a moda era essa, né, pastor? Pregador e ensinador estava pregando e ensinando, aí falava assim, ó, aqui não tem não. Fala lá. Então é só no Pimenta, né, irmão? Pimenta, de onde o pastor vem, só tem lá. O pastor Cleber vem lá dos Pimentas, pra esse lugar de jeito do nada. Pimenta é mal visto, né, irmão? Mas melhorou, viu, irmão? Melhorou muito. Pro lado dos crentes também tem melhorado. Tem melhorado também, graças a Deus. Mas isso é uma coisa recorrente nas igrejas, no geral. No geral. Mas a palavra continua a mesma. Toda a lei se cumpre com uma só palavra, nesta. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas Paulo estava querendo que o povo cumprisse a lei? Não! Ele estava querendo que o povo amasse, porque o amar faz parte da lei de Cristo. Ele não estava preocupado com a lei de Moisés. É uma exortação. Vocês voltaram para a lei de Moisés, então se vocês querem praticar as coisas da lei, por que vocês não começam pelo que é principal? Porque se vocês fizerem o principal, vocês vão cumprir com uma só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está usando para subir eles de novo de nível. Vai falar para o irmão que está do teu lado aí, ela agora já virou pregação também, é pregação, ensino pregação. Vai falar para essa pessoa que está do teu lado aí, fala, não desce o nível não. Não desça do nível. É. Quando você veio para Cristo, você estava aqui, ó, gentil, sem lei, perdido no mundo. Bom, essa era a nossa situação. Gentios, sem lei, sem o pacto, sem as promessas, sem a aliança de Deus, perdidos no mundo. Era assim que nós estávamos. Israel estava aqui, debaixo da lei de Deus, vivendo a lei de Deus, honrando a lei de Deus pela lei de Deus, supostamente, pelo menos deveria. Mas só por ser o povo do pacto, das alianças, das promessas, eles já estavam aqui. Aí Deus pegou você, que era um gentio, sem lei, sem pacto, sem aliança, sem promessa, perdido. Aí Cristo veio salvar e buscar aquele que se havia Perdido. Aí ele pega você e ó. Glória a Deus. Aí os caras estão querendo fazer as coisas da lei hoje em dia. Estão querendo andar na carne. Estão deixando de... Não, quando você deixa de amar o seu próximo, automaticamente você está descendo o nível na hora. Você está saindo da posição que Deus te colocou. Essa quinta série. Vocês têm que vigiar com isso. Verso 15. Vocês têm que vigiar com isso. É igual quando as pessoas estão pregando. Irmão, fala Deus! É o arco e a flecha já na hora assim. Só falta olhar para a pessoa assim, no culto. Só falta levantar e falar, tava certo. Só falta levantar e na pessoa falar assim, você viu? Pra você. Tem que vigiar com isso, gente. Tem que vigiar com isso. 15. Eita, Deus, para. Se porém vos mordeis e devorais uns aos outros. Olha a situação dos cristãos, irmãos. Mordeis, meu Deus. Era a situação dos ímpios? Não. Já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo, porque é o que mais acontece na igreja pentecostal. Fala o quê? Ok. É porque graças a Deus já não tem mais cortina, né, pastor? Você já arrumou um jeito de acabar com esse problema. Quer ver coisa que dá problema no grupo? Roupa do congresso, cortina, porque um gosta de um, outro gosta da outra, a outra que ninguém nem pediu opinião, vai dar opinião também. Mas, meu irmão, vira um fuzuê, ninguém quer aceitar o que a liderança colocou, falou, não, ignoramos, decidimos. Não, mas é porque isso... Irmão, todo mundo aqui foi criado em igreja pentecostal assim, depois que se converteu? Sim.
Ai, mano. Então vocês sabem do que eu estou falando. A mesma história. Pode mudar o CEP, endereço, a denominação, mas vai ser tudo a mesma coisa no final. Por quê? O povo se morde, se devora um ou outro por coisa nenhuma. Você já viu que crente pentecostal? Eu falo mesmo dos pentecostais porque eu falo com propriedade, porque eu sou deles. É do meu povo, mano, do nosso povo. Infelizmente, o que você vai ver é briga no meio dos pentecostais. Aí quando vai descobrir o motivo? Bobeira. Coisa que resolvia um falando com o outro que nem gente. Aí um fala pro outro, aí vira um... Mas como que chegou nesse ponto? Isso aqui, ó. Não começou agora, irmão. Olha lá, ó. Se vocês vos mordem, vos devoram, não se consumem, não se acabem. Porque ele está querendo falar, para com essa bobeira, para com essas besteiras. No lugar de um se doar para o outro, no lugar de um se entregar para o outro, no lugar de um entender o outro, no lugar de um servir o outro, o que a gente faz? Mas tá certo, não, mas tá certo. Ninguém nunca dá o braço para você para nada. Você sabia que falar assim, ó, errei, é verdade. Às vezes faz bem? Eu falo para minha esposa, eu falo para todo mundo. O grupo que mais dá problema em qualquer igreja é o grupo das irmãs. Agora eu vou falar. Eita, Deus que fala. Não precisa, não é mesmo. Deus não precisa falar disso. É só você ter congregado em igreja pentecostal em qualquer uma. Você já sabe. Irmão, é porque mulher, para dar o braço a torcer e dizer, você tá certo, tá bom, eu vou aceitar, é muito difícil, irmão. É muito difícil. Pastor, eu tô pensando aqui com os meus botões. Fala assim, botões. na minha... Só para ficar mais... fala... Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado. Aí vem a advertência, para não se destruírem mutuamente. Aí veja. tem uma frase que as cuidado. pessoas, eu escuto sempre, desde quando eu me converti. Ah, se a pessoa saiu da igreja, é porque ela nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Ela esteve por causa na igreja, não olhando para Cristo, coisas assim. Nem sempre. Então, aí eu tô falando, dentro se fala, cuidado para não se destruir. Então, é possível que uma pessoa que se converteu genuinamente por conta de desavenças e palavras que foram lançadas, Posso se desviar? Sim. Sim, mas também porque ela ainda não amava a Deus sobre tudo e ela também não amava o próximo como Mas assim. quando assim, eu tô tentando... Ela não estava pronta, madura, então isso acontece, mas também há a responsabilidade pessoal dela nesse ponto. Certo, mas existe essa possibilidade. Quando fala se destruírem mutuamente, o que exatamente... Qual é o final da destruição? Qual é o resultado? Seria Pode a ser pessoa queda cair espiritual da pessoa não graça. conseguir se levantar, mesmo estando dentro da igreja. Pode ser ela se desviar e não voltar mais para o evangelho. Sim. Então, por uma Ação e reação dela própria também. Não pode tirar a responsabilidade pessoal. Veja que o texto está colocando uns mutuamente. aos outros. Então, faltou da parte de alguém, mas também faltou da parte dela. Porque se é aquela... Lembra aquele ditado que até o mundo usa? Quando um não quer... Dois não brigam. Então você pode ignorar algumas coisas, mas você prefere não ignorar. Por que tem muita gente que está hoje desigrejada? Fica com a ofensa, né? Por que tem muito desigrejado hoje? Não, vou falar sem medo de errar, doer quem doer. Os desigrejados são o povo com o ego mais inflado que existe. Por quê? Porque na igreja os outros tratam mal os outros. Porque na igreja tem manipulação. É porque na igreja eles vão arrumar um monte de defeito. Você já viu esses defeitos? Você já viu os defeitos que tem dentro da igreja? Você suporta eles até hoje? Sim. Então você está suportando. Você suporta o irmão que te olhou de cara feia. Você suporta o irmão que é fraco na fé. Você suporta todo dia. Por quê? Porque você está tentando amar
o teu próximo como a ti mesmo. Você está tentando amar ele como Cristo te amou. É isso que você está tentando viver. E isso faz você permanecer. E agora, quando você não faz isso e o outro não faz isso, pode ser que o outro fique para tribular mais gente. E você cria a pessoa que sai com uma justificativa. Se justifica, mas diante de Deus não está justificado. Porque ele fez parte. E aí, então, os dois, na verdade, Se destruíram. Se Então, destruíram. saiu como que... Isso é exatamente. Vos mordeis e vos devorais uns aos outros. Aí põe a culpa no diabo depois, né? É o diabo. Vamos orar e agradecer, irmãos. Semana que vem a gente volta.